Bem, Elaine, primeiro isso deveria dissipar uma ilusão, que a ideia da crise, a crise no sistema capitalista, ela é sempre uma crise desigual. E a desigualdade da crise já aparece no fato de que os superlucros podem crescer numa crise, do mesmo jeito, pela mesma razão, que o salário e o desemprego caem violentamente. A crise, como diz a consciência ingênua, é uma oportunidade, é sobretudo uma oportunidade para todas as frações do capital. Isso que parece muito abstrato pode ser visto nisso que você falou, né? As reformas já. Baseada no quê? Na ideia de que tem que reduzir o custo do Brasil. O que é a redução desse custo do Brasil para as empresas? Algo que já começou com o ajuste da Dilma. A queda violenta da renda e do salário. E o aumento do desemprego. Esse ajuste que está aqui começou com o presidente Dilma, que ganhou a eleição com uma proposta e colocou Joaquim Levy, que era o homem do Bradesco, que está ganhando rios de dinheiro. Desde aquele ajuste da presidente Dilma, passou a taxa de desemprego de 4,7% para 12%. Razão, inclusive, pela que ela ficou débil diante do impeachment, não tinha mais o que fazer. Bom, a queda, o desemprego é a principal característica da situação brasileira. Um desemprego, segundo o Diese, nós estamos aí com 21,6% de desemprego. Isso é uma quantidade gigantesca, Elaine. São mais de 20 milhões de desempregados. Veja, e uma queda acentuada da renda. Eu estava vendo os dados. A renda agora, Elaine, dos 10% mais pobres, é R$ 609. E dos 25% mais pobres é R$ 881. E dos 50% mais pobres é R$ 1.353. E está em queda. Então, veja, os salários para baixo, um desemprego gigantesco, quebra a capacidade de pressão da classe trabalhadora. E aí, o que vai acontecer? Os lucros sobem violentamente. A consciência ingênua não acompanha. Olha, eu acompanho aqui, vou dar a fonte, hein? Claro que o Karl Marx ajuda, mas olha só, isso aqui são as 200 maiores, é do jornalão burguês. Eu fiquei analisando aqui o resultado, a rentabilidade do capital, o setor financeiro, o lucros, etc., patrimonial, tudo que vocês imaginarem. É uma beleza essa crise para as grandes empresas. Nós estamos vivendo um processo de concentração e centralização do capital e um processo violentíssimo de internacionalização da economia, que começou com Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer e agora com Paulo Guedes. Paulo Guedes está concluindo a fatura. As empresas estão aproveitando essa crise, e isso é fundamental. A crise, a consciência ingênua diz, vai desgastar o governo. Mas vai dar força para a burguesia. A burguesia emparelha do governo, e o governo faz cada vez mais o quê? Realiza as reformas que a burguesia quer. O governo adquire um perfil de classe mais definido. O Estado brasileiro já tem um perfil de classe completamente definido. É um Estado burguês que não tem nada a ver com desenvolvimentismo, que não está aí para caridade, que não está para filantropia, etc. Então, esse governo que está aí, as empresas aproveitam essa crise e lançam essa ideia de redução do custo Brasil, para elevar ainda mais a taxa de lucro. A taxa de lucro no Brasil, de todos os setores, da fração agrária, da fração comercial, da fração industrial e dos bancos, apesar de que caiu um pouquinho, é enorme, é gigantesca. E eles estão aproveitando a crise para redefinir ainda mais a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho, aprofundar, enfim, a dependência sobre o desenvolvimento. A consciência ingênua fica falando em desindustrialização, não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma consciência bocó, ingênua, burra, porque a burguesia brasileira, como você mesmo chamou a atenção na pergunta, olha aqui quem é que assina. Assina a Anfávia, que é automotriz, essa aí que está chorando pitanga pela Ford. A Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Associação Brasileira de Calçados, a Associação de Comércio Exterior, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABIMAC, que é o núcleo racional da burguesia que produz máquinas e equipamentos, a ABIPLAST, a ABIQUIM, a de confecção, cimento, eletros, interfarma e aço. Todos os setores dizem o seguinte, senhor Paulo Guedes, senhor proto-fascista Bolsonaro, vamos fazer as reformas. Que reforma? Reduzir o custo de energia. Eu fui ver a origem, Elaine, não é novo. Em julho
de 2018. Olha, já lá se vão dois anos, né? Em julho de 2018, a ABIMAQ soltou um documento. A ABIMAQ, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, essa que tinha que ser completamente nacional, etc., segundo o padrão, a via clássica de desenvolvimento capitalista. Não é o que acontece aqui. Ela já colocou lá o que ela queria: redução do custo de energia, recuperar os impostos, eliminar o custo dos insumos básicos e diminuir encargos sociais e trabalhistas. Veja, o que ela está dizendo, Helene? Sabe o que eles estão pedindo uma reforma trabalhista? Inclusive para regular a não reeleição na CIPA. Olha só, na CIPA. É uma ofensiva geral. E no dia 29 de dezembro, quando todo mundo estava comendo um piruzinho, a classe média smithiana comendo um piruzinho, o que o governo fez? Zerou a tarifa para bens de capital, informática e telecomunicações. Quer dizer, para uma máquina vir de lá para cá, pagava 14% de imposto. E bens de informática e telecomunicações, 16%. Sabe o que o governo fez no dia 29? Liquidou, entra grátis. O que significa? Que a base nacional da produção industrial desaparece, Elaine. E o pessoal fica aqui choramingando, precisamos de um plano nacional, um desenvolvimentismo. Isso não existirá. Por quê? Porque a burguesia agrária não quer, está ganhando rios de dinheiro, inclusive com a elevação dos preços dos produtos agrícolas internacionais e com a inflação aqui dentro, que penaliza os trabalhadores. O setor comercial cada vez mais concentrado e centralizado, com lucro comercial extraordinário. O setor bancário nadando em dinheiro, apesar de uma reduçãozinha por causa da taxa de juros. E por isso mesmo que eles já estão pressionando para a elevação da taxa de juros. E o setor industrial, no entreguismo completo, querendo assaltar o Estado pela via da política fiscal, monetária e cambial. Ora, Elaine, a dependência se aprofunda. E toda essa história de desenvolvimentismo que habita a cabeça dos economistas, dos dirigentes, do que eu chamo a esquerda liberal, é incapaz de captar essa dinâmica. A dinâmica, Elaine, que está no jornalão burguês. O sujeito não precisa estudar Karl Marx, bastaria ver os números. Então a burguesia está agora dizendo para o Guedes: Guedes, vamos lá, você é o nosso cara, desde sempre. Você é o nosso cara. Agora, diz para o proto-fascista que está aí que ele não se meta a ceder para as questões essenciais. Por isso que ele segura o negócio de Bolsa Família, o auxílio emergencial, etc. Essa é a questão. Então, a crise, eu considero que tem um problema aí ainda insolúvel. A crise vai exigir que o governo aplique alguma modalidade de auxílio emergencial, ainda que mínima, ou ele pode eliminar isso e turbinar o Bolsa Família como um elemento de contenção da indignação e da ira popular em amplos setores sociais. Porque a taxa de desemprego é 20%, como média, mas no norte e no nordeste brasileiro, ela ultrapassa 32%, segundo os dados do Diese. A desigualdade regional. Aqui no Brasil, está articulado com a desigualdade de classe, percebe? Assim como todas as desigualdades. Mas é a desigualdade de classe que ordena isso. Então, esse é o drama. A burguesia não está perdendo tempo. E eu não vejo na oposição, sobretudo na esquerda liberal, uma capacidade de interpretar a crise e menos ainda de tomar uma ofensiva. Enquanto ela ficar no moralismo... Nesse cenário, Nildo, o impeachment também parece, então, uma coisa que não vai caminhar, porque se essa burguesia que hoje comanda o Brasil está ganhando rios de dinheiro, como tu está dizendo, não interessa a ela tirar o Bolsonaro. Veja, eu responderia, sim, o impeachment não tem, na burguesia, uma base. O pessoal, Elaine, por que as pessoas se iludem? Porque o Rodrigo Maia dá uma declaraçãozinha, o Baleia Rossi, que é um pequeno canalha, e o outro lá, o Lira, que é outro pequeno canalha, ambos vinculados à renda da terra e, portanto, ao latifúndio, portanto, submetido ao sistema do rentismo, que está controlado pela fração financeira, dá uma declaração aqui, acolá, um general da reserva fala, o pessoal da esquerda liberal já fica pensando que o impeachment está ali. O Rodrigo Maia não tem capacidade de tirar da mesa, da gaveta, qualquer um dos 60 pedidos de impeachment. Como nenhum desses dois canalhas que estão aí disputando a presidência da Câmara vão fazê-lo. Por quê? Porque a burguesia, aí que está, a burguesia
colocaria na agenda política brasileira um elemento, no momento que nós vamos nos aproximar do controle relativo da pandemia, a possibilidade de dar as ruas para o liberalismo de esquerda? Claro que não. A burguesia vai precisamente aproveitar o fato que ainda não podemos sair para o protesto popular, ainda que poderíamos, também poderíamos, mas a esquerda moralista diz não, olha, o isolamento... Depende, nós podíamos fazer marcha com todo mundo separado 2 metros de cada um, multidões. Mas a esquerda liberal não está tendo essa capacidade. E o desgaste do governo não é enorme nas classes populares. O governo ainda detém 30%, 31%, 32% de apoio, que é muito num período de crise tão acentuado quanto esse. A burguesia e todas suas frações não querem o impeachment, porque se ela colocar o impeachment, ela acende as ruas, ainda com pandemia. E mais agora que a pandemia tende a reduzir se a velocidade da vacinação for rápida. Não está indicando que será rápida, porque 8 milhões de vacina para um país de 220 milhões de habitantes, a coisa está ruim, muito ruim. E precisa ter aí pelo menos 60, 70 milhões vacinados, né, na dupla dose. Então, esse compasso não coloca a burguesia na agenda do impeachment. A burguesia... E aí tu vê a mídia, o que a mídia faz? A mídia sataniza nessas questões o protofascista, mas ela está em uníssono com a política do Paulo Guedes, que é a política do Bolsonaro. E é política, como você pode ver no manifesto da burguesia industrial, isso que você mencionou aqui, como ela está atracada na superexploração da força de trabalho, que já é violentíssima no Brasil, com desemprego altíssimo, com a queda da renda e com o tacão de ferro lá nas fábricas, de tal maneira que a burguesia não tem a menor possibilidade, acho eu, nas atuais circunstâncias, de ela colocar o impeachment. As classes populares estão lambendo as feridas, não tem uma representação política, porque os partidos da esquerda liberal não conseguem expressar essa iracúndia e não são objeto da confiança popular em função dos desastrosos 13 anos do petismo. A filantropia foi capturada pelo Bolsonaro, que continuou, assim como Michel Temer, o liberal e corrupto, aplicando o Bolsa Família, e nós temos que aguardar os próximos passos. Mas eu não vejo, no momento, nenhuma possibilidade de a burguesia avançar nessa direção. Vai dar uma carta para a oposição liberal, que não se trata só de rifar o protofascista, se trata de não interromper essa brutal transformação que começou com o ajuste da Dilma, que vem com o Fernando Henrique, com Lula, etc., mas que com a Dilma avançou muito com Michel Temer e avança cada vez mais com Paulo Guedes. Esse programa, que é o das reformas já, superexploração da força de trabalho, internacionalização da economia, aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, é que comanda a orquestra da burguesia. Então, Elaine, eu não considero absolutamente viável qualquer possibilidade de a burguesia dizer para o Guedes, dizer para o Maia, dizer para qualquer um desses dois pequenos canalhas que concorrem à presidência da Câmara no covil de ladrões, pautem ou agendem o impeachment. Não há essa possibilidade. Não vejo isso. E aí resta uma coisa, né? Ver qual será, para conter o ânimo popular, Elaine, qual será, vamos chamar assim, a agenda social do protofascista. Porque eles vão eliminar totalmente o auxílio emergencial, não vão fazer nada, vão turbinar o Bolsa Família, vão dar um leve aumento para o Bolsa Família. O que eles vão fazer? Ampliar o cadastro? Alguma coisa tem que ser feita aí, porque, de um lado, não tem nenhuma possibilidade de retomada de taxas de acumulação na economia com recuperação de emprego e renda. Zero possibilidade, nenhuma. Mas tu não achas que poderia haver um acordo com o Mourão? Aí seguiria a lógica do impeachment para tirar o Bolsonaro, que está fazendo toda essa atrapalhada em nível internacional. Aparentemente, o Mourão seria uma opção menos radical nesse sentido, e também não teria problema nenhum, porque ele continuaria fazendo as reformas. Olha, nós nunca podemos descartar no terreno da política essa possibilidade,
mas ainda assim colocaria em risco a agenda. Por quê? Porque, ao contrário do petismo bem comportado, Dilma e Lula, o Bolsonaro provavelmente, se o impeachment avançar, ele vai querer disputar as ruas. O impeachment coloca um ruído absolutamente desnecessário para as reformas capitalistas que a burguesia quer. Segundo, no terreno internacional, as pessoas dizem, mas agora com o Biden, não tem o menor problema. Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos com Trump, ou com Biden, com Barack Obama, ou com a Lady Gaga, com qualquer um. O Bolsonaro é um cachorrinho dos Estados Unidos, como, aliás, foram todos os nossos presidentes, que não tem nenhum compromisso com a soberania do país. Você veja que, no caso da Dilma, a Dilma violaram o correio eletrônico dela, ela não reagiu. O Lula era considerado bom moço pelo Barack Obama, esqueceram? That's the guy. Mas agora, no livro que acabou de lançar o Barack Obama, ele já defenestra o Lula. Então, os presidentes dos Estados Unidos tratam os presidentes latino-americanos, sobre todos esses que querem ser bom moço, com olímpico desprezo. E não dão a menor importância. Ou instrumentaliza essa gente para atuar na agenda deles. Qual é a agenda deles? A agenda do carbono, a agenda dos direitos humanos no terreno liberal, essas agendas, né? Desmatamento, a questão ecológica, essas agendinhas aí, metas do milênio, essa quinquilharia diplomática que é típica dos alienados, né? Que não disputam o tema do poder internacional. O Bolsonaro se adequa perfeitamente, basta um telefonema, nem de Washington, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, lá em São Paulo, do consulado, e da Embaixada em Brasília, manda um telefonema, ele já está disciplinado como um cachorrinho dos Estados Unidos. Não tem. A oposição liberal de esquerda, ela também não tem arraigado uma política anti-imperialista. Então, o que tu chama de uma confusão que o Bolsonaro faz no terreno internacional, ela não pode ofuscar a nossa consciência de que aqueles assuntos de geopolítica, da economia, da cultura, seguem intocáveis. E a banalização da política entre nós, Elaine, alcançou um nível que é verdadeiramente espantoso. A banalização no seguinte sentido, meus queridos, em que as questões essenciais não são colocadas. Então, as agendas identitárias, ambientais, do bom mocismo, essas são fomentadas à exaustão, violentamente, pelo Partido Democrata nos Estados Unidos, pelo establishment nos Estados Unidos, pelas universidades, pelos centros culturais, pela mídia. Você veja o trabalho que a CNN e a Globo fazem no Brasil em apoio ao identitarismo. É uma coisa sem precedentes. Isso é um beco sem saída. E o Bolsonaro, eles instrumentalizam essas coisas para não tocar na agenda dura, a agenda fundamental, essa que está empobrecendo o povo brasileiro e o povo latino-americano, empobrecendo do ponto de vista cultural, empobrecendo do ponto de vista político e empobrecendo do ponto de vista material. Vou dar um exemplo, Elaine, não é só privilégio brasileiro. Alberto Fernandes, na Argentina, no mesmo dia em que aprovaram a lei do aborto lá, que é naturalmente tardia, porque isso é um direito que a Rússia já estabeleceu lá em 17, foi uma conquista da Revolução em Cuba, etc. No mesmo dia, Alberto Fernandes aprovou uma redução do índice de reajuste das aposentadorias. Então, veja que um grauzinho de liberdade individual aqui caminha juntinho com o empobrecimento geral dos aposentados argentinos. Olha, num país que, tal como aqui, as novas gerações não terão previdência social, não terão aposentadoria, não terão direitos elementares, não os individuais, aqueles direitos sociais, né? Previdência, saúde, segurança, educação, cultura. Esse é o contexto. Então, nós temos que retomar uma agenda mais firme, ter um diagnóstico da crise mais rigoroso e atuar em consequência com mais firmeza. Eu acho que esse é o dilema que está posto aí para nós. Agora, para isso, nós vamos ter que ter uma nova esquerda, né? Aquilo que eu
postula há tempo como um novo radicalismo político, porque esse que está aí é incapaz de mover a roda da história. Em favor de quem? Da classe trabalhadora, daqueles que produzem e não se apropriam da riqueza.